Podcast CNA na Escola. Ser bilíngue é pra já. Se existem coisas que todo mundo se lembra, é onde, como e com quem foi o primeiro beijo e quem foi a primeira professora na escola. Mas quero saber o seguinte, você aí que está ouvindo a gente, se lembra quem foi o seu primeiro professor de inglês? Hoje vamos dedicar este podcast CNA na Escola para esse grande profissional, o professor. Sabemos que a vida de professor não é nada fácil e que, para vencer os desafios desse mundo cada vez mais moderno, o professor é um cara que não pode parar de estudar nunca. Para falar sobre a formação contínua, a capacitação dessa turma de professores, temos aqui no estúdio Vinícius Nobre e Sérgio Monteiro. Eu sou Keila Prado, editora e consultora de comunicação, formada em letras pela USP e convido você para estar com a gente nessa troca de ideias. Sejam bem-vindos, rapazes. Olá, obrigado. Olá, tudo bem? Tudo bom. Vinícius, conta aí pra mim, de onde você vem, pra onde você vai? Eu tô nesse mercado já há 25 anos, né? Então, pouquinho tempo. O Botox que tá ótimo. E eu já atuei em muitas frentes, mas sempre com uma interação muito grande com o professor. Então, dando aula e coordenando professores. Dando aula, coordenando professores, dando curso para professores, trabalhando com formação de docentes, escrevendo material e pensando em como o professor vai usar esse material. E em diferentes universos, né? Centro de idiomas, certificações internacionais, escola regular. Universidade também? Universidade também. Eu sou tutor do mestrado pela Universidade de Chichester. Então, em frentes muito variadas. Legal. E tem projetos para o futuro, coisas novas acontecendo? Tem um livro meu novo que está saindo agora. Olha aí, qual o nome do livro? Já vamos fazer propaganda aqui, né, Sérgio? Chama Com certeza. Getting into ELT Assessment. É um livro sobre avaliação, sobre teorias e processos de avaliação. É muito boa dica para os nossos professores. Com certeza. Sim, e para quem trabalha com professor, o meu último livro, que chama Getting into Teacher Education, então coordenadores, supervisores, diretores de escola, que têm interesse em sistematizar o processo de formação de docentes, podem encontrar nesse meu último livro, que foi lançado faz uns 2, 3 anos, mais ou menos, bastante dica. E eu recomendo. Olha só, recomendado. Recomendado pelo Sérgio. E agora, Sérgio, você, de onde vem, para onde vai? Assim como o Vini, eu tô há um pouquinho mais de tempo, né? Na estrada do ensino. No meu 31º ano, nessa área de ensino de idiomas, prioritariamente, basicamente, no CNA. Comecei como professor, depois me tornei coordenador de uma das escolas da rede. Vim para o escritório central, né, Administração Nacional do CNA, com a missão de coordenador, na época, de coordenador de treinamentos e formação continuada, com foco especificamente na formação de professores. E hoje em dia ocupo o cargo de gerente de educação e treinamento, ou seja, eu cuido de toda a parte acadêmica, né, e também da parte de formação, não só dos professores, mas todos os colaboradores da rede. E assim como o Vini, que ele humildemente esqueceu de mencionar, a gente tem um trabalho voluntário no Brastistel, que é a maior associação de professores de língua inglesa no país. Ajudando outros professores na formação contínua. Isso. Eu hoje em dia faço parte da diretoria executiva. O Vini já foi presidente, também participou da diretoria executiva e continua atuando ativamente no conselho. Olha só. Ajudando a gente a tomar decisões para promover a classe no país. Que bom. Bom, então vocês realmente são os profissionais adequados para a pergunta que eu vou fazer agora, que já é uma pergunta polêmica. Manda lá. Que é, professor de inglês bom é professor nativo? Aí eu já te pergunto, nativo do quê? Nativo de onde, né? É a primeira pergunta, né? Porque tem... quantas propagandas a gente vê por aí dizendo assim, aprenda inglês com professores nativos, né? Pessoas que nasceram nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, enfim. E a gente tem muitos professores brasileiros, nascidos brasileiros, ou seja, né, naturais, naturalidade brasileira, que são bons professores de inglês. Quando um pai ouve isso, por exemplo, às vezes ele pode ficar na dúvida. Eu ponho meu filho
né, para estudar numa escola que o professor é brasileiro ou que o professor nasceu nos Estados Unidos? Então, acho que vem daí essa pergunta. Não, ela é uma pergunta que permeia a nossa prática há Exatamente. anos, na verdade. Mas a pergunta é sempre essa mesmo, né? Nativos somos todos de algum lugar, Exato, né? claro. Então, e a qualificação profissional, na verdade, se você parar para pensar muito pragmaticamente, ela não pode estar atrelada a um passaporte, né? Exato. Onde o lugar onde você nasceu não determina a qualidade do seu trabalho. Exatamente. Por uma série de motivos históricos. Um deles, o fato de que o ser professor é uma atividade historicamente muito informal, principalmente de idiomas, porque o que a gente trabalha é um conteúdo transparente. Ou seja, Sim. você ouve, você consegue medir se a pessoa sabe daquilo ou não. É né? verdade. Então, assim, em muitos contextos, basta você falar para você dar aula. Mas isso é uma simplificação muito perigosa e irresponsável da nossa prática, né, Sérgio? Exatamente. Eu acho que a pergunta tem que ser trocada. Sim. Né? E a pergunta não tem que ser de onde ele vem, qual é a localização geográfica, mas qual é a formação dele. Sim. Porque, na minha cabeça, é mais ou menos como perguntar, esse sushi man que é japonês é bom? Não me interessa se ele é... Pois a exatamente. origem dele. Nem todo italiano faz pizza. Exatamente. Não é verdade? Então, o que a gente precisa... A pergunta que tem que ser feita é qual é a formação dele, quanto tempo ele efetivamente ele está na área e se dedica a se formar na área. Né? Agora, tem um outro lado que eu acho que é muito válido, que a gente também não pode descartar, que é meio que a justificativa de onde veio esse mito, né? Porque é um grande mito. Pois é. Que é o fato de que um bom professor, ele tem um bom domínio da língua. E às vezes uma bagagem cultural que talvez venha daí também essa coisa do Sim, nativo, alguém que conheça bem aquela cultura. Porque o risco que a gente corre é desvalorizar a importância de você ter um bom nível de proficiência. Né? Sim. Então, Exatamente. um bom professor de inglês, ele precisa ter um bom domínio da língua. Só que na hora que a gente entende tecnicamente o que é domínio da língua, isso só reforça o fato de que ser nativo não é suficiente. Claro. Né? Porque Porque você pode até ter um nativo que não domine, Exato. do ponto de vista gramatical, o próprio Certamente, idioma. Ou o processo de aquisição da língua, quais são as Sim. dificuldades, como que você explica, o que é considerado certo, apropriado, inapropriado. Você fala a língua com muito conforto, com muita flexibilidade, mas na hora de passar isso para outro, você precisa ter um conhecimento. Agora, é compreensível que esse mito exista. Ele não foi criado... Assim, À toa, claro. Ele vem, inclusive, como você comentou, é um processo histórico, né? A gente tinha, vamos pensar no Brasil, no início aí do século XIX, né? Quando a corte portuguesa chega aqui. Todos falando francês muito bem, né? A gente tinha uma imperatriz que era austríaca. Então, sempre se teve no Brasil falando muito idiomas nesse no alto comando aí. E quando isso começa a ser difundido, nobreza e depois burguesia e depois na República, as pessoas que dominavam esses idiomas, em geral, eram estrangeiros também. Né? Talvez Sim. venha um pouco daí essa nossa aproximação com outro idioma. A impressão que eu tenho é que ser professor é mais ou menos como ser técnico da seleção brasileira. Todo Né? mundo Todo mundo quer dar um palpite. Todo Então, sabe eu melhor. acho... Pois é. Então, eu acho que precisa tomar um cuidado muito grande. Né? Não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que eu estou querendo dizer? A gente não pode só focar na questão linguística, Claro. mas também não pode esquecer, como o Vini sabiamente disse, as questões metodológicas, as questões didáticas. Né? Então, é a combinação, o professor ideal, se é que existe essa figura, é aquele indivíduo que consegue trabalhar essas duas áreas, né? As competências para ele poder lidar com o ambiente da sala de aula, né? E tudo que envolve as questões, né, pedagógicas. E eu até acrescento, né, Sérgio, que saiba lidar e que esteja disposto e que tenha ações conscientes de formação contínua, né? Sim, assim, que claro. sabe lidar e que está sempre investindo para Certamente. acompanhar o que muda, o que é descoberto, o que é implementado novo, que esteja sempre se aprimorando, porque, infelizmente, como a gente, de novo, trabalha com um conteúdo que é muito transparente, Sim. né? Então, assim, medir
se uma pessoa fala inglês ou não, é uma coisa, assim, relativamente transparente, É verdade. né? É muito mais complexo você saber o quanto que você sabe de física, por exemplo, né? O quanto que você sabe de arquitetura. Eu viro para você e falo assim, fala inglês aí. Ah, beleza, você fala. A pessoa começa você a falar sabe, e fala, né? é verdade. E aí, por causa disso, muitas vezes, em muitos contextos, a gente tem o professor nativo ou não nativo, mas que tem uma excelente fluência, que se acomoda. Então, aprende algumas técnicas básicas, tem um domínio de sala de aula satisfatório, e ali ele para e começa, inclusive, num processo de desvalorização da profissão, né? Sim. Porque passa a mensagem de que com o mínimo de esforço, técnica, de esforço, de conhecimento de metodologia, como o Sérgio falou, você já consegue se manter na profissão. Então, eu acho que esse compromisso com o desenvolvimento contínuo, sistemático, focado, responsável E crítico, né? e crítico é fundamental, independente de onde você tenha nascido. né? Claro, claro. E, assim, a língua é algo vivo, né? A língua é viva. Ela se altera de acordo com a passagem do tempo, surgem novas palavras, surgem novas expressões. Com o advento da internet, quantas coisas mudaram, quantas palavras novas, né? Em todos os idiomas surgiram. Logo, o professor ele tem que ir sempre acompanhando tudo isso, vendo como as coisas vão caminhando, né? No caso de um professor brasileiro, que ou que queira ser professor de inglês, como que vocês sugerem, ou qual seria a capacitação ideal? Difícil, né? Não, eu acho que volta à questão que eu trouxe anteriormente, porque é um composto de coisas, né? Um composé aí. Tem uma questão, obviamente, linguística, Sim. né? A gente não pode fugir a isso. E aí há vários caminhos que ele pode percorrer, mas certamente esse programa de formação está calcado, tem como um dos pilares a formação na língua em si, no sentido dele ser capaz de ser falante dessa língua. Tem um componente de reflexão sobre a língua, Sim. porque essa é a materialidade deste professor, então não é só falar a língua. Eu sou falante de português, não por isso me capacita a dar aulas de português. Né? Exatamente. Existe uma meta-reflexão aí sobre essa questão da língua. E um outro componente, ou outros componentes relacionados às questões de técnicas, né? Enfim, Claro. metodológicas mesmo, didáticas, de como é que eu trabalho uma sala de aula, um grupo de alunos, quais são as melhores técnicas, os melhores usos que eu posso fazer dos recursos que eu tenho para que a gente atinja o objetivo, que é fazer com que esses alunos sejam usuários da língua, também, em qualquer modalidade que o Instituto se proponha. Mas, a por desenvolver exemplo, em geral, no Brasil, a gente começa a estudar inglês, né, no ensino fundamental, digamos assim, nas escolas regulares. Algumas pessoas vão fazer curso de idiomas. E quando você deseja ser professor, muitas vezes, quando você já está no curso de idioma e você é um bom aluno, um aluno aplicado, você pode ser convidado para ser monitor. De monitor, às vezes, você vira professor das turmas de básico, né, turmas infantis. E aí, algumas pessoas vão querer estudar para ser um professor de fato, ou seja, vão fazer curso de letras, Isso. né, para, como o Sérgio bem comentou, dominar esse aparato linguístico. Né? E aí, dentro do curso de letras, eu mesma fiz o curso de letras, fiz português, francês. Très bien. Você aprende uma série de você tem a opção de escolher dentro da sua carreira trabalhar com língua e linguística e trabalhar com literatura. Né? Muitas vezes a pessoa olha para o profissional de letras e fala assim, não, é professor de português. Nem sempre. Eu não me considero uma professora de português, eu me considero uma professora de literatura. Porque a faculdade que eu fiz era voltada à crítica literária e fui trabalhar basicamente com isso na minha carreira. Né? Trabalhar com formação de livros, com textos e com interpretação, crítica, enfim. Agora, eu imagino que uma pessoa que saia, vamos supor esse caso que eu estou contando, né? Então, o aluno começou a estudar inglês, virou monitor, virou professor, mas ele não quis fazer a faculdade. E vai fazer outro curso de formação para dar aulas de inglês. Isso também não tira dele uma boa formação. Ele pode ter uma boa formação sem ter a faculdade necessariamente.
Eu acho que é bem complexo isso, porque, na verdade, Sim. é o seguinte. A faculdade de letras no Brasil, ela não prepara efetivamente, de uma maneira eficaz, Sim. o profissional, principalmente se ele vai trabalhar com o ensino de inglês da maneira comunicativa como a gente conhece hoje em dia, que é o que a maioria dos centros de idioma fazem, né? Muitas faculdades de letras têm um foco muito grande na educação regular. Ensino fundamental e médio, Isso. pedagogia. E um foco muito grande teórico. Então, quando o professor... E isso, assim, eu ouço relatos sistematicamente. Quando o professor entra na sala de aula, ele descobre que ele não sabe o que fazer. É Não sabe verdade. como começa, por onde vai. Então, assim, a faculdade de letras, ela é extremamente importante para preparar esse professor de uma maneira mais holística, digamos. E sistêmica. E E sistêmica. sistêmica. Né? Porque é quando você vai realmente estudar a língua desde a sua origem. E é uma, Até- e é uma formação universitária, né? É, Então, você exatamente. começa a aprender a ter um pensamento mais científico, você entende o que é a teoria de uma área. Eu acho que tem outros benefícios que não são exclusivos da prática docente em si. No entanto, tem uma carência muito grande na prática mesmo, ali, Sim. na hora que você entra em sala de aula. Por outro lado, você tem outras iniciativas que são extremamente válidas e que preparam o professor para aquele dia a dia de uma maneira bem eficiente, assim, com qualidade. Que muitas vezes são cursos de formação que são desenhados pela própria organização onde ele trabalha, ou certificações internacionais. Então, você tem esses dois universos, e quando um professor novo ou um aluno fluente em inglês que fala, eu quero ser professor de inglês, me pergunta qual caminho eu sigo, eu costumo oferecer os diferentes cenários para ver qual que se encaixa na realidade dele naquele momento. É verdade. Né? Porque nem sempre vai ser a formação universitária. Eu acho que a formação universitária é importantíssima. Não, ela é mas justamente que eu importantíssima. fugi dos rótulos. Não, Exato, exatamente. Ela é é. importantíssima. Eu amei o curso, aliás, faria de novo. Hoje, acho que, inclusive, faria melhor. Provavelmente, é. Né? Porque quando você sai da faculdade e passa pelo mestrado, você descobre coisas que você fala, caramba, eu devia ter prestado mais atenção na minha aula de latim. Porque é muito verdade. rico, é um curso muito rico. Mas, ao mesmo tempo, no episódio 1, a gente conversou muito com a Cláudia Costin, e no 2 com o Elcio e com o André. E eles falavam sobre isso. A faculdade de letras no Brasil não prepara o professor para dar aula de idioma na sala de aula. Eu leio muito bem em francês, leio melhor do que leio em inglês, escrevo mais ou menos, não tão bem, já não escrevo há muito tempo textos longos, mas ainda escrevo. Mas falar, ainda mais o francês, que é uma língua com muitos tons e sotaques, é muito difícil. A gente não tem, como tem o inglês, um contato tão grande, né? Aqui a gente ouve muito mais música, tem muito mais séries, né, em inglês, do que o francês. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que elas não são caminhos excludentes. Eles Não podem são. ser complementares. Verdade. E da perspectiva, numa perspectiva política, a questão da faculdade ela é importante. Né? Sim. Da profissionalização enfim, da sociedade enxergar esse professor como um profissional e como classe. Né? Sim. Então, eu acho que são dois caminhos que se podem... complementam. Exatamente. Então, e uma das coisas que eu fazia na faculdade, durante o curso regular, era fazer um curso de idiomas. Porque não tem... As coisas são complementares. E, no fundo, é aquilo que a gente comentava lá na introdução. O professor é alguém que estuda diariamente, constantemente. Né? Deveria, né? Deveria. Deveria né? ser. Não vamos dizer que é, né? Deveria ser. Idealmente. Na verdade, todas as profissões Sim, também, né? No mundo atual, Mas eu acho que todas. o Vini trouxe uma coisa que é muito importante, que é definir qual é o seu caminho, né? Para Pois que tipo de profissional você quer ser e qual realidade, né? Porque há N de realidades, né, para o ensino de idiomas. Eu posso estar fazendo isso no ensino regular, eu posso estar fazendo isso num centro de idiomas, eu posso estar fazendo isso na faculdade. Posso dar aula particular? Exatamente. Então, eu acho eu acho que esse ponto de partida é um... E qual o seu momento, né? Eu já fui muito mais purista. Eu acho que hoje eu consigo ser um pouquinho mais flexível quando eu olho para um profissional ou alguém que quer entrar
nesse mercado e falar assim, qual que é o seu momento? Porque, de repente, é alguém que tem talento, que tem possibilidade, que tem potencial, e nós temos uma carência enorme de mão de obra qualificada e comprometida. Isso é verdade. Então, eu não vou virar para essa pessoa e falar assim, olha, para você entrar em sala de aula, você tem que fazer uma faculdade de letras, junto com uma certificação internacional, tirar o seu certificado de proficiência no idioma, fazer uma capacitação introdutória num centro de línguas, por exemplo, ou numa escola onde você for trabalhar, para então você... Isso seria Começar a lindo, seria aula, maravilhoso. Mas o que acontece, em termos muito práticos, é assim... A gente tem carência muito grande de professores qualificados, comprometidos, que tenham um bom domínio do idioma e que estejam dispostos a continuar aprendendo, que se aparece alguém assim, um profissional entusiasmado, com algumas dessas características, mas com uma carência de formação, a minha pergunta é, qual que é o seu momento? Né? Não, eu preciso começar a trabalhar urgentemente. Não dá para eu virar para essa pessoa, Exatamente. então, e falar assim, olha, então faz 4 anos de letras para você entrar em sala de aula. Pois é. Porque Levam 4 anos. existem cursos muito eficientes, mais curtos, que podem garantir uma entrada mais imediata desse profissional para, então, depois ele fazer, de repente, uma faculdade de letras. Sim. Né? E eu super concordo com o Sérgio. Eu acho que... Então, por exemplo, você pega, como eu já conheci, professores excelentes de inglês que vieram de uma outra formação. Né? Sim. Se formaram arquitetos, começaram a dar aula, se apaixonaram e falaram, não, quero me profissionalizar, Exatamente. eu preciso necessariamente fazer a faculdade de letras. Talvez seja um outro contexto, a gente tem que tratar cada caso, acho que com uma certa individualidade, mas eu acho que essa formação técnica e linguística, que acho que foi o ponto que o Sérgio levantou antes, que a gente não pode perder de vista, que é essa combinação de eu preciso desenvolver, seja pela faculdade ou por um curso de formação internacional, o que quer que seja, eu preciso desenvolver um conhecimento técnico do processo de ensino pedagógico, do processo de aquisição de linguagem, e eu preciso também ter um bom nível de proficiência, e se meu nível de proficiência ele é ok e me permite começar a dar aula, eu não ficar confortável com isso e seguir aprendendo o idioma para que ele um dia seja um nível de proficiência mais alto possível, né? Sim. E eu acho que uma outra coisa que também que perspassa, né, eu queria voltar nesse ponto, mais uma vez, é a questão da criticidade. Para que esse profissional não se caia, não seja vítima dos modismos. Né? Então, agora a moda é... E aí o que a gente vê muito é as pessoas abraçando certas tendências, certas modas só porque é a moda ou é a novidade e sem pensar efetivamente no que isso traz de relevância, de eficácia, de contribuição para o que é feito dentro da sala de aula. Sim. Então, é o fazer pelo fazer, da mesma forma que é o dar aula pelo dar aula, né? Dar aula para o livro em vez de dar aula para o aluno, né? Então, eu acho que essa questão da criticidade, eu acho que todo esse processo de formação, né, que não está calcado só na língua, ajuda o professor a entender que, ok, o que eu preciso para que esta aula aconteça a contento é considerar essas questões aqui, qualquer que seja o universo no qual eu esteja ministrando essa aula. Sim. Né? Tem um modelo... Desculpa te interromper. Não, Mas tem um modelo que eu gosto muito, que eu uso como referência em processo de desenvolvimento profissional, que eu acho que traz esse ponto que o Sérgio levantou agora, que é um modelo de Donald Freeman, que chama-se CASA, né? O CASA, ele cobre muito disso que a gente está discutindo. Em inglês, ele corresponde a Knowledge, Awareness, Skills and Attitude. E que são, na verdade, os 4 grandes pilares identificados para você falar que você realmente se desenvolve profissionalmente. Então, é o conhecimento, as habilidades, a sua atitude e a awareness é uma palavra que eu tenho muita dificuldade de traduzir, porque eu acho que eu não conheço uma palavra em português que seja totalmente satisfatória. Que eu acho que ela engloba essa criticidade que o Sérgio mencionou, né? Você ser crítico, você ser sensível, você estar sensibilizado ao que acontece tanto dentro de você quanto ao seu redor. É esse autoconhecimento. Você está até disposto àquilo, né? Tem algo nesse sentido. De autoconhecimento. É um olhar investigativo. Que é o seu nível de awareness, né? Assim, a falta de awareness, eu digo sempre que é a falta de simancol, né? Então, o awareness seria um simancol, digamos. Né? Você perceber que você precisa melhorar tais coisas, você perceber
determinados elementos. E aí, o professor completo, ele está trabalhando sistematicamente nessas quatro dimensões. Ele Sim. tem um foco no conhecimento, e o conhecimento é o conhecimento linguístico, o conhecimento de metodologias, o conhecimento de técnicas, suas habilidades, então habilidades organizacionais, interpessoais, mas principalmente, e é o que é a base de tudo, as suas atitudes e essa noção da vida, né? Esse nível de awareness mesmo, né? Eu acho que é um modelinho que funciona bem, né? Funciona bem. Eu acho que... É uma sugestão para os nossos professores. E aí, pensando nos professores de inglês, né, que estão ouvindo a gente, ou naqueles que a gente teve ao longo da nossa formação de ensino fundamental e médio, lá atrás, vamos falar anos 80, anos 90, era muito comum que o professor de português fosse também o professor de inglês, né? E com uma formação que não tinha necessariamente ênfase na comunicação oral, né? E com isso a gente procurava professores de institutos de idiomas, como é o caso do CNA. Hoje, pela experiência de vocês, vocês acham que a gente tem professores mais qualificados chegando às nossas escolas para dar aula de inglês? Ou eles ainda precisam de uma formação complementar em institutos de idioma, com as certificações internacionais, como você mencionou, para chegar na sala de aula, no chão da escola? Eu acho que hoje as escolas estão mais conscientes da importância e do papel da língua inglesa no currículo. No mundo, né? No dia a dia. Eu acho que é uma Verdade. questão até de relevância, né? Sim, Se você sim. pega esse recorte que você mencionou aí de 30 anos atrás, 40 anos atrás, quem precisava mesmo falar inglês? Pois é. Né? Pois é. O filme era dublado, não tinha internet, viajar para o exterior era uma raridade. Então ficava realmente assim, vamos dar aula de inglês, porque tem que dar aula de inglês, mas Sim. então o professor também não tinha essa expectativa ou não existia essa cobrança de resultado, porque nem era tão relevante. Hoje o cenário mudou completamente. E as escolas, naturalmente, estão num movimento de entregar um processo aí, né, uma aprendizagem mais eficiente, com resultados Sim. melhores. Consequentemente, isso impacta na seleção e na formação dos professores. Eu não consigo te dizer com total tranquilidade, não sei se o Sérgio tem mais informação, mais segurança para isso, se o profissional que sai da faculdade está melhor ou pior preparado do que o que saía da faculdade 30 anos atrás. O que eu consigo dizer com tranquilidade é que o profissional hoje que está na escola regular, em geral, ele está... em muitos casos, mais preparado, mas certamente ele está mais consciente da cobrança. Da importância e da cobrança do papel dele ali. Isso. Então, eu acho que existe uma movimentação infinitamente maior para que esse professor de inglês hoje da educação regular, seja Fundamental 1, educação infantil, existe hoje, assim... Sim, uma demanda, né, enorme da sociedade pelo inglês logo nos primeiros anos então, da alfabetização. Esse professor, ele já está num universo muito diferente do professor de 30, 40 anos atrás. Na verdade, nem isso, 20 anos atrás. 20 anos, 20 anos atrás, lá, né, 2000, anos 2000, que a gente estava com aquela história do bug do milênio, lembram disso, né? Mas a gente ainda não tinha internet tão disseminada, né? Era diferente um pouco, né? Do que a gente tem hoje. Não estava na palma da mão ainda. Não, né? todo dia. Né? Todo dia. Eu concordo com o Vini. Eu acho que as pessoas, os profissionais da área estão mais conscientes da importância. Eu ainda não sinto, infelizmente... Que a formação esteja... Que a academia... Até porque, enfim, são propostas diferentes, claro. né? Se a gente pensar, enfim, ensino de idiomas nos colégios de idiomas e ensino de idiomas no ensino público, tem pontos de sobreposição, mas são propostas diferentes, né? Mas pensando na academia de uma forma geral, apesar da gente saber que há algumas... Tem umas iniciativas. Algumas escolas mais progressistas, eu acho que ainda é uma... infelizmente, ainda é uma coisa mais...
a carência por algo mais... Mas isso, acho que é em muitas áreas, né? Que esse Sim. distanciamento do acadêmico teórico em acho relação à realidade e à prática, ele é muito negativo. Em, né? em muitos setores mesmo. Sinto Na que há academia, avanços. há avanços. Mas, de fato, a academia no Brasil como um todo, ela ainda tem um certo distanciamento do mercado Do de impacto- trabalho, do impacto real, do dia a dia, né? É um padrão. Mas eu acho que, como o Sérgio mencionou, a gente encontra algumas, hoje, acho que mais do que no passado, algumas iniciativas bastante Bem-sucedidas. válidas, assim, de preparar um pouco melhor esse profissional para o que ele vai encontrar. Eu ainda, e aí eu reforço o que o Sérgio falou, eu ainda acho que a gente tem um longo caminho para percorrer Sim. para conseguir fazer com que aquele cara que entrou na faculdade, estudou ali 4 anos, saia da faculdade só com aquela bagagem, se sentindo preparado para dar uma aula eficiente. Acho que isso realmente a gente já está longe de conseguir entregar. E independentemente dessa questão, né, se o foco é no desenvolvimento das competências orais do aluno ou não, né? Eu acho que assim há um desbalanço, um desequilíbrio muito grande, né, do foco nas questões efetivamente de línguas em detrimento da sala de aula, né, do desempenho do professor da sala de aula, Sim. né? E efetivamente me lembro muito de uma palestra que você deu, da gente ter instrumentos para de alguma forma diagnosticar e mensurar esse padrão de atuação do professor, né? Então, volta à questão inicial, né? Parece que basta ele saber a língua para que ele automaticamente seja um bom profissional. Quer dizer, não se contempla aí os outros aspectos da atuação desse professor para garantir que esta aula seja efetivamente um evento de sucesso, né? Da perspectiva do aluno. Sim. Né? E que tem a ver com muitas coisas, né? De empatia, né? Até didática. Mas a gente, pegando esse gancho aí do que o Sérgio falou, a gente ainda vive uma certa informalidade muito grande na educação em geral, não só no ensino de inglês. Sim. Né? Então, como que você mensura esses resultados, né, de desempenho, por exemplo? Quais são os indicadores que você usa? Então, em alguns contextos, como o Sérgio falou, o aluno ou gestor está satisfeito porque o professor é nativo ou porque o professor fala inglês muito bem. Em outros contextos, isso é medido pela quantidade de certificado e qualificação que o professor tem. Em outros lugares, se o aluno está feliz. Se o aluno está feliz, o aluno está gostando. Está todo mundo feliz. E avaliar, acompanhar a eficiência de um trabalho de educação, né, do trabalho do professor, é algo extremamente complexo e precisa entrar na pauta. Existe uma resistência natural dos professores, porque o professor ele não quer ser medido como ele fala, né? Então, é algo que gera um desconforto, é algo que falta profundidade, falta ciência para a gente conseguir fazer implementações de sucesso, mas que é extremamente necessário, porque Sim. tem pesquisa suficiente para provar que a qualidade do processo de aprendizagem, né, o resultado final de um aluno num processo de estudo, está diretamente relacionado ao professor. E que alguns professores são, sim, mais eficientes do que outros. Parece óbvio, mas você vai conversar em muitos contextos e a dor de lidar com isso é muito grande. Claro. É muito grande. Você, né? Então, assim, se eu sou professor, eu tenho que ser valorizado pelo que eu faço. Verdade, é uma profissão maravilhosa, belíssima, mas alguns professores dão resultados melhores do que outros. E isso tem muito a ver com aquelas 4 dimensões. Sim. Né? O quanto que você está se desenvolvendo e o quanto que você consegue aprimorar o seu conhecimento, as suas habilidades, mas, acima de tudo, as suas atitudes e a sua... Não, e não isso é retroalimenta, né, a questão do modelo, no sentido de... Porque se eu não sei no que eu tenho que melhorar, como é que eu posso buscar iniciativas de formação? Então, eu acho que essa clareza, essa discussão no meio, no sentido de entender quais são possíveis indicadores de desempenho, e aqui eu estou pensando de uma forma bastante quase ingênua, no sentido de como é que eu faço, sem pensar na questão econômica, mas pensando efetivamente como é que eu posso avaliar esse evento chamado aula, no sentido de
de que ela traga o maior sucesso para o professor e o maior sucesso para o aluno. Quais Sim. são esses elementos? Que a partir desse momento que eu faço uma análise, eu consigo dizer, olha, esse aqui tá legal, esse daqui eu preciso melhorar. O que é que eu posso buscar para me ajudar? Então, nesse sentido, acaba ficando uma coisa muito empírica, né? Eu acho que é isso. Sim, E aí, sim. a gente acaba... É uma das máximas, assim, que eu adoro, que fala que hoje em dia a gente está dando aula para aluno do século XXI, com professores do século XX e pedagogias do século XIX. Então, Ou essa seja, falta de... é um diacronismo completo, Essa né? falta de sistematização, de ciência para mensurar o resultado de sala de aula, para acompanhar e avaliar a eficiência e eficácia do professor, dos recursos utilizados, esse achismo, né, Sim, que sim. o Sérgio mencionou, eu acho que ele só reforça essa nossa pausa no tempo. Sim, Porque se verdade. você para visitar escolas, em muitos contextos, a sala de aula, a dinâmica estabelecida, o papel do professor, o papel do aluno, é exatamente igual a 100 anos atrás. Você tem temas um pouco diferentes, em alguns lugares você tem, talvez, presença de aspectos Elementos tecnológicos, diferentes, mas que são usados da mesma maneira, né? Isso faz com que a gente tenha resultados, se não empobrecidos, mas resultados que estão aquém do que poderiam. Não é verdade? A gente tem um desenvolvimento aí da área da educação, do processo de ensino-aprendizagem, bastante lento por causa disso. Sim. E muitas vezes, não vou falar que a gente não descobriu coisas muito importantes, que tem muita coisa legal acontecendo, porque tem descobertas super várias, mas elas não permeiam a prática da grande maioria. Sim. Elas acabam ficando presas a contextos muito específicos, porque falta exatamente essa avaliação do resultado para realmente você entender que essas mudanças dão um impacto melhor, dão resultados melhores. Por exemplo, tem pesquisa suficiente aí pelo mundo para mostrar que investir em desenvolvimento profissional é fundamental para melhorar o resultado dos alunos. Ainda assim, como a gente está numa área que é muito baseada no achismo, em muitos contextos, você tem organizações, governos que preferem investir na compra de materiais. Então, compra óculos de realidade virtual, 300 computadores. Ou seja, uma super tecnologia, mas o profissional que está ali na ponta causa um impacto superficial muito maior. Como a gente não tem essa profundidade na avaliação dos resultados reais de aprendizado, você entra numa briga ali e acaba perdendo. Então, onde eu vou investir o meu dinheiro? Vamos investir naquilo que causa brilho nos olhos. Mas isso vai impactar o aprendizado? Deve impactar. Como que a gente vai saber? Como que a gente vai medir? Qual aula que é uma aula boa? Que professor que é um professor bom? A gente ainda tem uma série de questões para serem trabalhadas para a gente conseguir impactar genuinamente o processo de ensino e aprendizagem. Ou a velha questão do método, né? O método resolve tudo. Adota o método tal que é independentemente do professor. Você não gosta que inventa método? Pois é. Adoro, eu inventei um método novo, assim, que você vai aprender em 3 meses. E as pessoas não acreditam nisso. Pois é. Porque a gente vem de uma certa informalidade, né? Que permite que isso aconteça. Assim, se um médico vire para você, eu tenho a cura, eu inventei a cura de um em negócio 3 que ninguém meses. sabe. Todo mundo vai duvidar. Agora, você tem um monte de gente que acredita no professor que inventou um método que vai fazer você virar fluente em 3 meses. Pois é. Gente, meu sonho. Imagina quantas línguas eu ia falar hoje? 3 meses por idioma? Pois é. E isso nesse momento atual da humanidade, é muito perigoso, porque a gente vive a era do pra já, né? As pessoas querem tudo pra já. E da falta de pensamento crítico, né? Então, eu Exatamente. quero pra já, você me dá uma notícia falsa que eu acredito, Que eu eu quero, abraço essa notícia e falsa que sigo com resolve ela. meu problema agora e vambora. Eu acho que um dos... como o Sérgio falou, né? Que nem foi... Juiz de futebol, técnico de futebol, o que você falou? Técnico Técnico da de futebol, né? seleção. Técnico da seleção. Quantas vezes eu não estive, assim, em eventos com pessoas que não são da área, que me ensinaram como que alguém aprende inglês de verdade. Né? Não importa que a minha vida seja isso, minha carreira seja isso. Eu já ouvi de muito engenheiro, de muita... que você só aprende inglês mesmo quando vai morar fora. Não adianta. O que eu falar não vai mudar a ideia deles. E aí você desiste, né? Você lava a mão e vai embora. Claro. É uma visão de mundo, né? Que permeia muitas das nossas famílias e muitos dos nossos professores e diretores.
Bom, pessoal, este bate-papo está muito gostoso, mas o Sérgio e o Vinícius vão continuar falando sobre a formação e o desenvolvimento de professores na segunda parte deste episódio. Até lá!